poder trabalhar de roupão e pijama, óbvio, hoje temos coach de roupão e pijama. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo muito legal que eu já esbarrei, né, entre aspas, estudei ano passado e eu achei muito oportuno trazer para vocês porque ele é muito, ele leva a gente a refletir sobre a nossa vida, as nossas práticas, os nossos comportamentos e cabe muito no contexto que estamos atualmente de quarentena, de política, com problemas aí, de questões empresariais, de questões pessoais, tá? Então, eu vou olhar aqui do ladinho para não me perder, para eu poder continuar, né, a linha, mas eu já convido vocês a ficarem até o final, porque vai ter aquelas perguntinhas, né? Aquelas perguntinhas que eu adoro fazer, assim, para botar aí a mente de vocês em um caminho de reflexão. Então, vamos lá. O que eu trago para vocês hoje é a teoria do desenvolvimento moral do Lawrence Kohlberg. Ele foi um dos 30 psicólogos, acho que estava em 30º lugar, mais famosos e influentes aí do século XX. E assim, ó, ele teve sérios problemas mentais, né? Ele teve depressão, acabou se suicidando aos 59 anos, mas a teoria dele é muito importante e ainda hoje aí rende frutos, né? Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? Ele se especializou nessa área, assim, ó, de investigação da educação e argumentação moral. E ele, nessa teoria dele, ele disse assim, ó, bom, o ser humano, ele nasce, cresce, se desenvolve não só no aspecto físico e corporal, né, e intelectual, né? Não é só o corpo e a mente que se desenvolvem, mas também na sua moralidade. E ele dividiu essa questão do desenvolvimento moral em 3 níveis. Dentro desses 3 níveis tem 2 estágios, né? Em cada nível tem 2 estágios. Só que eu vou falar dos 3 níveis de forma mais resumida e quem quiser, né? Daí procura para entrar mais fundo aí na questão aí desse estudo. Bom, a primeira etapa é chamada de pré-convencional e ela é típica da infância e da adolescência. Mas presta atenção, gente. Hoje tem muitos adultos, milhões de adultos, bilhões de adultos que vivem nessa fase, tá? Como é que ela se caracteriza? Essa fase ela é caracterizada pelo egocentrismo, tá? Ela é caracterizada assim, como é que eu vou falar assim? Pela obediência às normas, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, pelo medo diante da punição, tá? Essa é a fase pré-convencional. Então, aqui, a criança, né, e depois vamos falar dos adultos aqui, que é o que mais importa para nossa reflexão. Ele pensa assim, como é que eu vou agir para não ser punido? Esse é o primeiro estágio dentro dessa etapa, tá? Dentro desse nível. E o segundo é, o que eu ganho com isso? Então, dentro dessa primeira etapa, dentro desse primeiro nível, o que manda é o medo da punição e a satisfação das próprias necessidades. Então, vamos colocar isso na vida real, tá? Vamos imaginar que existe uma empresa de produtos químicos. E o empregado, lá o fulaninho qualquer, o Josefundo, ele descobre que a empresa está despejando esses rejeitos químicos da empresa, né, os rejeitos, aquilo que não é aproveitado, nos terrenos perto de uma área muito pobre da sociedade. Né? Então chega lá, ela vai lá e despeja lá e tem muita gente pobre morando lá. Tá? Então o que ele faz? Se ele está nessa primeira etapa, ele se cala. Ou por medo de ser demitido, tá? Bom, não vou falar nada, porque, né? O problema não é meu. Se eu falar alguma coisa, vão me demitir, vou ficar sem meu salário e aí eu vou me ferrar. Então, vida que segue. Ou porque ele tá visando crescer lá na empresa. Se eu ficar quieto, quem sabe eu consigo uma promoção. Então, ó, vou ficar bem quietinho aqui, tá? Aqui ele não tá nem aí pra questão ambiental, pra questão de estar prejudicando aquelas pessoas lá na área pobre ou que futuramente pode cair num lençol freático aí, prejudicar muito mais gente, não. Aqui é o umbigo dele que é o centro do mundo, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui na nossa reflexão. Bom, a segunda etapa ela é chamada de convencional. Aí, assim, ó, ela já obedece, assim, a expectativas alheias e obedece mais às normas de um grupo, tá? E aí pode ser assim, igreja, governo, empresa, escola, clubes sociais. Então, é mais, assim, a questão do grupo.
Agora, a pessoa que está nessa etapa de moralidade, ela deixa de ser tão egocêntrica para atender mais as questões do grupo, tá? Do grupo em si. E aí, assim, ó, muitas vezes nessa etapa a pessoa se baliza pela aprovação de uma pessoa dentro desse grupo, pode ser um chefe, pode ser o pastor, o padre, entende? Ela busca a aprovação dessa pessoa. Nessa etapa, essa pessoa quer ser o bom moço, a boa moça, dar o exemplo para os demais do grupo, né? Ou ainda, nessa etapa, estão aquelas pessoas que seguem fielmente aquela moralidade da lei e da ordem, independente se essa lei e ordem beneficiarem somente uma parcela da população, né? Aquela moralidade ferrenha, sem nenhuma reflexão, tá? Então, vamos voltar naquele exemplo lá do cara na empresa, né? Aqui nessa etapa da moralidade, se o cara estiver nessa etapa, ele percebeu lá que aconteceu, que a empresa está fazendo aquilo de errado, o que ele vai fazer? Primeiro, ele se cala porque pode prejudicar a empresa. Pode também ser que ele tenha um contrato de sigilo e é contra as normas da empresa. Então, ele se cala também. Ou ele pode se calar para que seja bem visto diante dos olhos dos outros ou até mesmo de um chefe, né? Ou ele ainda pode até denunciar a empresa. Só que ele só vai fazer isso se tiver uma lei do governo que diga que não, isso é ilegal e é um crime. Então ele até pode denunciar a empresa, mas ele não está pensando na questão de tá prejudicando as pessoas, o meio ambiente. Não. É só porque ele atende mais as normas institucionais do governo do que as normas institucionais da empresa, tá? Então é aquela moralidade ferrenha que nem eu falei de antes, tá? Então vamos lá. E vamos para a terceira e última etapa então, que é a pós-convencional. Bom, nessa etapa a pessoa se dá conta de que nós como indivíduos somos separados da sociedade e de que todo ser humano é igual e merece respeito, merece ter dignidade, né? Então ele começa a perceber que alguns contratos não beneficiam as pessoas. Aqui, as leis, ele percebe que as leis têm que ser modificadas e melhoradas para atender o máximo possível o maior número de pessoas, né? E é aqui também, gente, que ele começa a entender que a lei não é tudo e que ela pode muitas vezes estar errada e que é preciso, às vezes, ir contra a lei para atender o bem-estar do indivíduo, né? A gente vê isso, né, no cenário atual, que um briga, outro briga, um diz que é bom, outro diz que não é bom. E aí tem pessoas que querem beneficiar as pessoas, tem pessoas que querem beneficiar instituições, né? Então, nesse estágio, nessa etapa, é quando se você chegou aqui, você realmente respeita o outro ser humano. Você respeita e acha digno qualquer ser humano, independente de cor, independente de gênero, independente de condição física, social, independente de qualquer coisa. Você respeita a pessoa, sabendo que ela tem as crenças delas, os valores delas, as opiniões dela, né? É aqui que você consegue se imaginar, mas não só imaginar, não, você se coloca e se sente no lugar do outro, né? Nessa etapa de moralidade, você entende que, por exemplo, a questão dos princípios éticos não podem ser atropeladas por leis que beneficiam poucos. É aqui que entra a pessoa que começa a entender que polícia não pode abusar do seu poder, que político não pode abusar do seu poder, não pode ficar fazendo leizinha para se beneficiar ou beneficiar amiguinhos, né? É aqui que você começa a pensar, peraí, a lei não fala nada sobre, vamos dizer, despejar produtos químicos, mas está prejudicando aquelas pessoas pobres lá, né? Ou então, a lei não dá atenção nenhuma para as pessoas pobres, mas o correto é o governo se preocupar sim com os pobres, com os desfavorecidos, né? Então, vamos voltar naquele exemplo lá do empregado da empresa química. Aqui ele pode fazer o quê? Primeiro ele vai lá na gestão e fala, olha,
Não tá certo isso aqui. A gente precisa tomar uma atitude e mudar. De repente ele até leve algumas sugestões, opções para mudança dos procedimentos, tá? Porque ele entende que aquilo não pode continuar, que tá errado. Mas não entende isso só à luz da lei. Nessa etapa, ele não está pensando que ele tem que agradar alguém, que é esperado dele que ele faça isso, ou que a lei está correta, que é um crime. Não. Aqui ele enxerga o ser humano que está sendo prejudicado, a natureza que está sendo prejudicada. Chegou lá, a empresa não está nem aí, vai continuar, né, descartando os rejeitos químicos. O que ele faz? Ele denuncia a empresa. Mas, de novo, não porque é lei. Porque ele sabe que está prejudicando milhares de pessoas além da natureza. E que futuramente milhares de pessoas serão prejudicadas. E que ele está querendo, e ele está tomando parte nisso se ele não fizer alguma coisa, né? Então, esse é o terceiro e último nível, né? Dentro desse terceiro e último nível, esse seria o último estágio, que é o de se colocar no lugar da outra pessoa, que é o entender que o ser humano, todo ser humano é igual e digno de respeito. E aí assim, né, gente? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Será que nós chegamos nesse nível de moralidade? O Lawrence fala que nesse nível poucas pessoas chegam. Será que nós estamos assim nos preocupando em respeitar o outro ser humano? Será que eu respeito o outro ser humano com as crenças, os valores, as opiniões dele? Ou será que quando ele fala de um político que eu gosto, eu já toco-lhe o pau e acho que ele é isso, isso e aquilo e ele está errado e ponto? Ou então se alguém da minha família não age de acordo com o que eu quero, eu vou lá e toco-lhe o pau e não aceito a opinião dela? Né? Ou então, o outro lá tá passando por um problema com drogas, eu já fico julgando e falando que tá errado, que isso, que aquilo, mas eu não me coloco no lugar dessa pessoa. Eu não me coloco no lugar das pessoas mais pobres, mais desfavorecidas. Eu só enxergo o meu umbigo. Então, eu vou deixar isso aqui para vocês, né, para vocês refletirem. Será que eu tô nesse nível? O que eu posso fazer para melhorar? Ou será que eu só enxergo as coisas quando elas me favorecem ou favorecem aos meus entes queridos? Né? Que essa é uma reflexão muito séria que a gente precisa fazer, né? Muito positiva, principalmente no contexto atual, não só pela questão social, política, mas também pela questão institucional, que deve ser medida sim, né? E aí assim, por último, vamos pensar aí, pessoalmente, será que eu reflito acerca dos meus comportamentos e da minha moral? Ou será que eu só sigo a manada? Né? Acho que são coisas que podem fazer com que a gente melhore como ser humano. E eu vou deixar essa reflexão aí para vocês. Esperando que tenha contribuído muito. Até a próxima.